Desculpa a interrupção, vamos continuar novamente. Então, nasceu é meu verbo. Quem nasceu? O que nasceu? Um cachorro, um novo cachorro. Então, um novo cachorro é meu sujeito. Quando ele nasceu? Ontem. Isso aqui para mim, esse ontem, ele só me... Eu não precisaria, se eu falar um novo cachorro nasceu, a frase tem sentido. O ontem é apenas um termo acessório, ele só está aí para complementar a minha frase. Mas se ele não estiver aí, eu sei que nasceu um novo cachorro e a frase já tem sentido. Então, esse meu complemento aqui, que na verdade vai ser um complemento acessório, ele não seria obrigado a estar aqui, vai ser um advérbio, adjunto adverbial, adverbial de tempo. Mas depois a gente vai ver isso melhor, é só para a gente ter essa noção. Então, esse aqui é só um complemento acessório, ele não seria obrigatório estar aqui, porque se eu falo que um cachorro novo nasceu, eu já tenho sentido na frase. Só me dá a data que o cachorro nasceu, quando que ele nasceu, esse tempo em que ele nasceu. O outro, eles dormiram na calçada. Quem dormiram na calçada? Eles. Então, eles vai ser meu sujeito. Se eles é meu sujeito, se eu falar eles dormiram sem o na calçada, eu tenho sentido na minha frase, eles dormiram. Eu posso ter um contexto e esse contexto vai me dizer que a calçada está em outra frase ou alguma coisa. Então, esse na escada, na verdade, dá a ideia do lugar que eles dormiram. Mas eles dormiram já tem sentido. E não precisa de complemento. É um verbo intransitivo que não precisa de complemento. Então, aqui seria um termo acessório também, um adjunto adverbial de lugar aqui no caso. E nesses dois casos, tanto nasceu quanto dormiram, vão ser verbos intransitivos, porque eles não precisam de um complemento para ter sentido, beleza? Então, o verbo intransitivo é quando eu tenho a frase, eu tenho o verbo, ele pode até ter um complemento acessório, mas esse complemento acessório não é obrigatório estar aí para a frase ter sentido. Diferente do verbo transitivo que nós vamos ver agora depois do nosso exercício. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Assinale a alternativa em que o verbo destacado seja intransitivo. Vamos lá. Como que nós vamos descobrir isso mais fácil? Nós vamos perguntar para o verbo. Vamos perguntar para o verbo. Como assim? Igual a gente fez antes, tipo... quem é, para descobrir o sujeito, aqui a gente vai descobrir a transitividade também perguntando para o verbo. Por exemplo, ela quis o carro prateado. Se eu falo ela quis o carro prateado, ela quis, mas ela quis o quê? Eu preciso, se eu só falo ela quis, não tem sentido. Quem quer, quer alguma coisa. Então, eu preciso do complemento o carro prateado. Eu vou precisar desse complemento porque quem quer alguma coisa. Então, se eu preciso de um complemento, porque o meu verbo pede o complemento, essa aqui não vai ser intransitiva, porque ela precisa dessa ideia do complemento. Na B, não gosto de pessoas pessimistas. Eu não gosto de quê? Quem não gosta de algo ou de alguma coisa. Então, também eu vou precisar desse complemento, que seria, no caso... pessoas pessimistas. Quem não gosta de alguma coisa, beleza? Então, também não vai ser o meu verbo intransitivo, porque eu preciso de um complemento. Vamos lá. Temos um lindo presente de aniversário. Temos o quê? Quem dá algo, alguma coisa, alguém ou algo. Então, quem dá algo, dá um presente, dá uma caneta, um lápis, alguma coisa. Então, se eu preciso desse complemento para o meu verbo, esse meu verbo não vai ser um verbo intransitivo.
AD. Os turistas chegaram de manhã. Quem chegou de manhã? Os turistas, meu sujeito. Agora, quem chega, chega. Pronto. Quem chegou, chegou. Não preciso de um complemento. Esse de manhã aqui só me dá a ideia do tempo. No caso, seria um adjunto adverbial. Por que é adverbial? Porque ele está acompanhando o verbo. Adverbial de tempo. Agora, se quem chega, chega e pronto, não precisa desse complemento, só tem um complemento acessório, então, a princípio, esse aqui vai ser meu verbo intransitivo. Mas vamos ver a última, para ver se a gente consegue chegar a uma conclusão. Ronaldo andava triste. Triste é uma característica do Ronaldo. Andava vai ser um verbo de ligação. Lembra que não existe transitividade em verbo de ligação? Então, se não existe transitividade em verbo de ligação, excluímos essa nossa última e sobra AD como a nossa resposta para o nosso exercício, certo? Então, quem chega, chega e pronto. Agora, quem quer algo ou alguma coisa, quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa, e quem dá algo ou alguma coisa. Então, a gente tem que pensar por isso. O que o verbo está pedindo? Se o meu verbo pede complemento ou se ele não pede, certo? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Tem mais uma questão aqui, mas eu vou deixar para depois, porque a gente ainda não viu as outras transitividades, então depois eu volto para essa questão. Verbos transitivos diretos, ou VDT, verbo, é VTD, eu que coloquei errado, tá, pessoal? Já vamos arrumar aqui, é VTD, aqui eu coloquei certo, aqui eu coloquei errado, depois eu vou arrumar. O verbo transitivo direto é um verbo significativo, como toda transitividade vai pedir, ou seja, é um verbo de ação, que ele precisa de um complemento para ter sentido. Eu vou precisar de um complemento. Só que esse complemento não vai ser precedido de preposição. Eu não vou ter uma preposição antes do complemento. Ah, como assim, professora? Vamos lá para o exemplo. Ana bebeu vinho. Quem bebe, bebe alguma coisa. Então, meu verbo é beber, né? Verbo bebeu. Meu sujeito é a Ana. Quem bebe, bebe alguma coisa. Bebe o quê? Vinho. Então, depois do verbo e antes do complemento, eu não tenho nenhuma preposição. Então, aqui eu vou ter um verbo transitivo direto, porque ele precisa de um complemento, e o vinho vai ser meu objeto direto, porque eu não tenho uma preposição antes dele, certo? Como eu não tenho essa preposição antes dele, eu vou ter um objeto direto. Os estudantes sabem tudo. Meu verbo é saber, quem sabe, sabe de algo ou de alguma coisa ou de alguma forma. O que os estudantes sabem? De tudo. Quem sabe tudo? Os estudantes. Então, os estudantes é o meu sujeito. Meu verbo é um verbo transitivo porque eu sei que ele precisa de um complemento. Quem sabe, sabe de algo ou de alguma coisa. Se eles sabem do que eles sabem? Sabem tudo. Eu tenho uma o que eles sabem tudo. Eu não tenho preposição aqui antes de tudo. Então, eu vou ter um verbo transitivo direto e tudo vai ser meu objeto direto. Quando o meu complemento não tem preposição, não tem preposição, eu tenho um objeto direto. Então, o meu objeto direto é o meu complemento do verbo transitivo direto sem preposição, beleza? Continuando. Só que o objeto direto, ele tem uma coisinha chamada objeto direto preposicionado. O que é essa porcaria do objeto direto preposicionado? Você não pode ter a bendita da preposição antes do objeto direto. Então,
Em alguns casos, na língua portuguesa, quando eu quero dar uma ênfase numa informação ou para evitar uma ambiguidade, eu vou colocar uma preposição nesse objeto, mas ela não é obrigatória. Ou seja, quando eu tiver um objeto, quando eu tiver uma preposição perto de uma palavra e eu puder tirar essa preposição e a frase continuar com sentido, eu vou ter um objeto direto preposicionado. Nossa, é complicado? Não é. É complicadinho porque a gente ainda não tem... A gente fala muito de uma maneira e escreve de outra, então isso torna um pouco o português complicado na hora da gente saber as regras. Mas não é nada que a gente não dê conta de aprender com o tempo. Não é de uma hora para outra, realmente, a gente vai ter que treinar um pouquinho. Mas vamos lá. Maria comeu da torta. Eu não precisaria ter esse da torta aqui. Eu poderia falar que Maria comeu a torta. Maria comeu a torta. Pronto. Só que se eu falo Maria comeu a torta, me dá a ideia que ela comeu a torta toda. E ela não comeu a torta toda. Eu estou querendo dizer que ela comeu só uma fatia da torta. Então eu falei que ela comeu da torta. Ela comeu uma fatia da torta. Então esse da aqui, como eu posso tirar? Eu posso falar Maria comeu a torta ou comeu torta. Agora, se eu falar que ela comeu torta, ela pode estar comendo toda a estroncha, assim, que também não é o caso, né? Então, pode dar essa ambiguidade. Então, por isso que a gente tem que colocar a preposição da para ter ideia de que ela está comendo só um pedaço da torta. Então, como eu posso tirar isso aqui e a frase continuar com sentido, apesar de ter uma ambiguidade, então, esse aqui vai ser meu objeto direto preposicionado. Porque eu quero evitar, eu quero dar ênfase, não, eu quero dizer que ela comeu só uma parte. É quando eu quero falar como que eu posso me expressar melhor? Quando eu quero dar essa ideia de quantidade de comida ou de bebida. Quando eu quero dar só essa ideia de quantidade de bebida e de comida, eu posso usar esse objeto direto preposicionado. A mesma coisa aqui, Paulo bebeu o suco. Aqui vai ser um objeto, o verbo transitivo direto. Paulo bebeu o suco. Paulo, do suco, aliás. Eu poderia falar, Paulo bebeu o suco, mas ele não bebeu o suco todo, ele bebeu só um copo do suco. Então, como ele bebeu só um copo, eu quero falar dessa parte, dessa quantidade de suco que ele bebeu, eu vou usar essa preposição para dar essa ideia de parte, mas ela não precisaria estar aí. Então, quando ela não precisa estar aí, mas eu coloco só para dar essa ideia, eu vou ter um objeto direto preposicionado. E aqui um verbo transitivo direto. É meio complicadinho, mas a gente vai treinando. Isso vai ser porque isso cai muito em prova. Enem, vestibular, isso é um saco. Vou ser bem sincero. Tá aqui a explicação. Observe que nos exemplos anteriores, a preposição foi utilizada para especificar a quantidade, o que eu falei. Eu quero especificar a quantidade de comida, uma parte da torta ou da bebida, um pouco do suco pelo sujeito, não todo o suco, não toda a torta. Pelo contrário, sem o uso dessa preposição partitiva, ou seja, que dá a ideia de parte da quantidade de algo, seria possível a compreensão de que a torta e todo o suco foram consumidos. Se eu não coloco essa preposição da torta, mesmo que ela não seja necessária, vai parecer que a pessoa, que a Maria comeu toda a torta e que o Paulo bebeu todo o suco, mas não é isso, é só uma parte. Então, por isso que eu uso esse objeto direto preposicionado. Vamos para mais um. A outra frase que eu tenho um objeto direto preposicionado. Eu amo a Deus. Eu poderia dizer, eu amo Deus. Pronto, eu não precisaria esse a Deus. Só que nessa oração, utiliza-se a preposição para determinar Deus, para dar essa ênfase, reforçando que Ele é esse sujeito amado, digamos assim.
Então, amo vai ser meu verbo transitivo direto. Eu tenho essa preposição que não precisaria estar aqui, mas só para dar essa ênfase no meu objeto amado, né? Meu ser amado. E eu tenho um objeto direto preposicionado. Certo? É só para esse A tá aí, que ele não precisaria estar aí, mas ele está aí para dar essa ênfase em qual é o meu objeto, o meu ser, a minha pessoa amada, certo? Meu sujeito amado. Outra forma do objeto direto preposicionado é para evitar ambiguidade. Como assim evitar ambiguidade? Como assim determinar qual é o objeto direto da oração? Então, aqui nós vamos ter que analisar com um pouquinho mais de calma. Devorou a hiena o leão. Peraí, como assim? Devorou a hiena o leão. Devorou é meu verbo, tá? Que é meu verbo. Meu verbo transitivo direto. Quem devora, devora algo ou alguma coisa. Quem devorou? Quem devorou? A hiena ou o leão? Esse A aqui devorou a hiena ou leão. Esse A aqui é uma preposição. Como assim não é o artigo? Não. Porque o que isso aqui significa? Essa frase, mudando ela de ordem, seria: o leão. Deixa eu arrumar aqui. O leão devorou a hiena. Certo? Então, quem ele devorou? A hiena devorou o leão. Não, o leão devorou a hiena. Então, se o leão devorou a hiena, o leão é meu sujeito. Só que eu tenho essa preposição a aqui. Ah, tá. Já viu o que eu fiz? Eu esqueci a frase do a hiena, certo? Por isso que tá estranho. Preposição porque é o a mais o a. Só para não confundir. Então, esse a hiena aqui, eu tenho essa preposição, então ele vai ser meu objeto direto preposicionado. E como que eu sei que a hiena, que o leão é meu sujeito e não a hiena? Pela frase de baixo. Como assim? Ó, quem devorou? Aqui nessa, quem devorou? A hiena ou o leão? Ah, eu não sei, professor, devorou a hiena ou o leão? Lembre, ao é uma preposição. Lembre que todo objeto, todo sujeito não pode ter preposição. Todo núcleo do sujeito não pode ter preposição. Se eu tenho uma preposição aqui, esse não vai poder ser meu sujeito. Eu tinha a preposição a aqui, então a hiena não podia ser minha preposição, porque o meu núcleo do sujeito não pode ter preposição. Agora, meu objeto pode. Então, se eu tenho uma preposição aqui, aqui vai ser meu objeto direto e a hiena vai ser meu sujeito, que é meu verbo transitivo direto, que quem devora, devora algo ou alguém. Então, meu sujeito, como que ficaria essa frase? A hiena devorou o leão na ordem direta. Por que eu coloquei o ao aqui? Não era necessário eu colocar o ao aqui, mas eu coloquei exatamente para mostrar que esse aqui é meu objeto direto preposicionado. Porque se eu coloco só o o aqui como está ali em cima, a minha frase vai ficar ambígua. Eu não vou conseguir determinar quem é o meu objeto direto. Está um pouco confuso ainda? Sim. Na nossa aula online, nós vamos tentar
tirar essas dúvidas de objeto direto preposicionado, que realmente é um pouquinho complicado. E tem exercícios também sobre isso na apostila. Antes eu vou parar aqui, porque esse vídeo já ficou muito longo, e depois eu vou falar do objeto direto pleonástico. Daqui a pouquinho a gente volta.